Gratidão é uma palavra que muita gente repete quase como um ritual automático. Mas quando a vida pesa de verdade, quando a mente está cansada e parece que tudo está desmoronando, agradecer se torna uma tarefa que parece distante demais. Talvez você também carregue aquele costume silencioso de olhar primeiro para o que falta, para o que dói, para o que decepciona, como se a sua atenção tivesse sido treinada a enxergar o mundo sempre pelo ângulo mais escuro. E quando essa forma de pensar vira hábito, ela começa a ocupar todo o espaço dentro da cabeça. Você acorda já sentindo um peso que não sabe explicar, levanta com uma sensação estranha de que o dia vai ser igual ou pior que o anterior, e qualquer detalhe pequeno é o suficiente para confirmar a ideia de que nada dá certo. Aos poucos, sem perceber, você passa a ver tudo como uma continuação do que te machuca, como se a vida estivesse sempre atrasada em relação ao que você deseja. A mente, quando se acostuma a reclamar, cria dentro de você um filtro que distorce a realidade e faz com que até experiências simples pareçam menores, mais vazias ou sem importância. E o mais curioso é que esse processo não começa com algo enorme. Ele nasce de pequenas repetições, de frases ditas no automático, de interpretações que você faz sem perceber. Talvez você conheça essa sensação de acordar exausto mesmo depois de dormir, como se o corpo estivesse funcionando no modo sobrevivência e a mente estivesse sempre um passo atrás da vida. Pensamentos como, nada muda, isso nunca vai melhorar, acho que eu não dou conta, começam a surgir com tanta frequência que parecem verdade absoluta. E quanto mais eles se repetem, mais o cérebro passa a tratá-los como padrão, como o caminho mais fácil de seguir. É como andar sempre pela mesma rua, mesmo quando ela não leva a lugar nenhum. Você sabe que existem outras direções possíveis, mas está tão acostumado à trilha antiga que nem percebe que continua passando pelos mesmos buracos, pelas mesmas sombras, pelos mesmos cenários desgastados. O problema é que essa repetição constante não afeta apenas o que você pensa. Ela influencia seu humor, sua energia, sua forma de reagir às pessoas, sua disposição para tentar algo novo e até a maneira como você enxerga a si mesmo. É como se a mente estivesse sempre pronta para confirmar que a vida é difícil demais e você, impotente demais. E é por isso que tanta gente sente que vive presa em um ciclo sem fim. Não porque a vida é só sofrimento, mas porque a interpretação criada pela mente acaba sendo mais pesada do que a própria realidade. Às vezes algo simples acontece, mas como sua cabeça já está treinada para esperar o pior, aquilo se transforma imediatamente em frustração. Outras vezes acontece algo bom, mas você não consegue sentir verdadeiramente porque a mente está sempre ocupada demais com o que ainda falta. Esse tipo de visão vai apagando aos poucos o brilho das pequenas coisas, o valor do que já existe, a leveza das conquistas que você nem percebe mais. E se você chegou até aqui, talvez seja porque uma parte de você está cansada de carregar essa sensação todos os dias. Cansada de se sentir atravessada por pensamentos que não parecem parar. Ah, está tudo bem. O simples fato de ouvir este vídeo já mostra que existe dentro de você um desejo, mesmo que pequeno, de mudar a forma como sua mente enxerga o mundo. Antes de continuarmos, deixa eu te perguntar uma coisa de forma bem direta. Você sente que seus pensamentos às vezes te puxam para baixo sem que você perceba? Se isso bateu aí dentro, comenta aqui embaixo a frase "Eu sinto isso também". Essa frase pequena pode ser um passo importante para aliviar o que você guarda por dentro e também ajuda outras pessoas a perceberem que não lutam sozinhas. E agora segue comigo, porque ainda existe muito dentro desse tema que pode transformar a maneira como você sente sua própria vida. A mente tem um jeito silencioso e insistente de aprender aquilo que você repete todos os dias, mesmo que você não faça isso por querer. Quando você passa muito tempo alimentando pensamentos que te puxam para baixo, esses pensamentos começam a ganhar força, começam a aparecer mais rápido e acabam se tornando o caminho automático da sua interpretação.
É como se você estivesse andando por uma trilha que, de tanto ser percorrida, se tornou a única estrada visível, mesmo quando existem outras possibilidades ao redor. E quanto mais você segue por essa trilha, mais distante fica da ideia de que existe uma forma mais leve de enxergar a vida. O interessante é que muita gente acredita que precisa de um grande acontecimento para mudar essa realidade, mas o que realmente transforma a mente são pequenas mudanças, pequenos ajustes, pequenos momentos de consciência que vão abrindo espaço para interpretações mais equilibradas. É nesse ponto que a gratidão começa a mostrar sua força. Não como um truque, não como um pensamento positivo vazio, mas como uma reorganização interna que te ajuda a enxergar aquilo que a sua mente, acostumada ao peso, deixou de perceber. Gratidão é a prática cotidiana de tirar a poeira dos olhos e lembrar a si mesmo de que ainda existe luz, mesmo quando a sombra tenta dominar tudo. Quando você começa a direcionar a atenção para o que permanece, para o que funciona, para o que ainda existe de bom, mesmo que pequeno, você está ensinando a sua cabeça a construir uma trilha nova. Não é sobre ignorar dificuldades ou fingir que está tudo bem. É sobre equilibrar o olhar para que a sua interpretação não seja sempre puxada para a mesma direção. A vida ganha outra textura quando você começa a notar detalhes simples que antes eram invisíveis. Algo tão básico quanto acordar sem dor, preparar um café, ter alguém para mandar uma mensagem, chegar em casa depois de um dia pesado, ou até mesmo sentir o vento no rosto, pode se transformar em uma lembrança do que ainda existe de real e valioso dentro do seu dia. E quando a mente percebe esses pequenos pontos de luz, ela começa a desacelerar a necessidade de interpretar tudo pelo pior lado. A sua energia muda, seu humor se reequilibra e você começa a perceber que algumas coisas que pareciam enormes eram, na verdade, fruto de uma lente interna cansada de tanto procurar aquilo que machuca. É como se você estivesse acendendo pequenas velas dentro de um quarto escuro e, aos poucos, aquelas luzes fossem revelando que havia muito mais espaço, muito mais cor e muito mais possibilidades do que você imaginava. Com o tempo, essa mudança de foco começa a alterar sua forma de reagir ao mundo. Situações que antes te tiravam do eixo começam a perder força. Pessoas que antes te irritavam deixam de te afetar da mesma forma. Problemas que antes pareciam gigantes começam a ficar mais compreensíveis, mais administráveis, menos sufocantes. Isso acontece porque a gratidão ensina sua mente a equilibrar interpretação com realidade. Ela impede que você se perca nos exageros internos que você mesmo criou. E quanto mais você pratica isso, mais você sente que não precisa reagir impulsivamente a tudo o que acontece. Porque agora existe um espaço entre o que você vive e o que você interpreta. Esse espaço é o que cria maturidade emocional, clareza e presença. É ele que te devolve o controle da sua vida, mesmo que você ainda esteja lidando com dificuldades reais. Quando você desenvolve esse tipo de percepção, você entende que a gratidão não é sobre mudar o mundo do lado de fora, é sobre mudar o mundo que existe dentro de você. Aliás, já que estamos falando de olhar para dentro, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você não faça há muito tempo. Quando foi a última vez que você percebeu algo realmente bom no seu dia, mesmo que pequeno? Algo que fez você respirar um pouco melhor, que te lembrou que ainda existe vida acontecendo apesar de tudo. Se alguma lembrança assim veio à sua mente agora, comenta aqui embaixo a frase "Eu lembrei de algo bom". Essa frase pode parecer simples, mas ela é um exercício real de reorganizar a forma como a sua mente enxerga o mundo, além de ajudar outras pessoas a perceberem que mesmo em dias difíceis, ainda existe algo que vale a pena ser sentido. E agora segue comigo. Porque existe uma parte final dessa jornada que amarra tudo isso e que talvez seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. A verdadeira força da gratidão aparece exatamente nos dias em que tudo parece fora do lugar. Quando a vida perde o ritmo e você sente que está tentando segurar o mundo com as próprias mãos. É nesses momentos
que a mente costuma voltar para seus velhos padrões, repetindo pensamentos pesados, conclusões precipitadas e interpretações que só aumentam o sofrimento. Mas quando você escolhe, mesmo que com dificuldade, enxergar um ponto de luz no meio do caos, algo dentro de você começa a se reorganizar. Não é uma mudança imediata, não é uma explosão de alegria, não é uma transformação grandiosa. É um movimento pequeno, silencioso, quase imperceptível, mas que vai abrindo espaço para um tipo diferente de respiração. A gratidão, quando praticada nos dias difíceis, funciona como uma âncora que impede sua mente de afundar completamente no que machuca. É como se ela segurasse você pela mão e dissesse: calma, olha de novo, nem tudo está perdido. E essa pequena pausa é o que te permite recuperar uma parte de si mesmo que parecia apagada. Com o tempo, esse exercício de mudar o foco começa a fortalecer sua estrutura emocional. Você percebe que, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, a sua forma de encarar a vida se transforma. Problemas continuam existindo, desafios continuam chegando, dores continuam acontecendo, mas eles deixam de controlar completamente o seu estado interno. A gratidão cria dentro de você um tipo de proteção emocional, um espaço onde você não reage automaticamente, onde você consegue observar seus pensamentos com mais clareza e menos desespero. É como se você estivesse construindo um lar dentro da própria mente, um lugar seguro onde a tempestade de fora não consegue te derrubar tão facilmente. E é nesse espaço que você descobre que sempre existe um ponto de apoio, um motivo para continuar, um motivo para respirar mais uma vez. A gratidão cria dentro de você um tipo de proteção emocional, um espaço onde você não reage automaticamente, onde você consegue observar seus pensamentos com mais clareza e menos desespero. É como se você estivesse construindo um lar dentro da própria mente, um lugar seguro onde a tempestade de fora não consegue te derrubar tão facilmente. E é nesse espaço que você descobre que sempre existe um ponto de apoio, um motivo para continuar, um motivo para respirar mais uma vez. Gratidão não apaga a dor, mas impede que a dor seja a única coisa que você enxerga. E quando você começa a viver a partir dessa perspectiva, sua vida vai mudando silenciosamente. Você começa a perceber que pequenas vitórias importam, que gestos simples têm valor, que pessoas ao seu redor talvez estejam mais presentes do que você imaginava. Você passa a reconhecer que existe beleza nos detalhes, que existe sentido nos encontros, que existe conforto nas rotinas que antes pareciam monótonas. A gratidão te devolve a capacidade de enxergar o mundo sem o peso das conclusões negativas que você carregava. Ela te devolve presença, equilíbrio e sensibilidade. E, principalmente, ela te devolve a sensação de que você ainda pode construir algo bom para si mesmo, mesmo que a sua história tenha capítulos difíceis. Quando você entende isso, percebe que a gratidão não é uma prática espiritual, nem um exercício mental aleatório. Gratidão é uma escolha de sobrevivência. É um jeito de dizer a si mesmo que existe vida além da dor. Você pode até não perceber agora, mas cada pequena vez que você escolhe agradecer por algo, mesmo que por um motivo muito simples, você está treinando sua mente a buscar caminhos mais leves. E com o tempo, esses caminhos se tornam mais naturais, mais acessíveis, mais presentes no seu dia a dia. Sua cabeça aprende a não mergulhar tão fundo nas interpretações negativas. Seu corpo aprende a não reagir com tanta tensão. Seu coração aprende a não carregar tudo sozinho. É como se você estivesse reconstruindo sua própria forma de existir no mundo. E tudo isso começa com a decisão de mudar o foco por alguns segundos. Apenas segundos. Essa decisão se repete, ganha força e se transforma num hábito que muda sua qualidade emocional. A gratidão se torna uma espécie de ponte entre o que você vive e o que você sente, permitindo que você atravesse momentos difíceis com mais firmeza e menos desespero. E agora, antes da gente encerrar,
eu quero te convidar a fazer algo simples. Respira fundo por um instante e pensa em uma única coisa pela qual você pode ser grato hoje. Não precisa ser algo grande. Pode ser o fato de estar vivo, de ter alguém para contar, de ter um corpo que ainda te serve, de estar aqui ouvindo algo que talvez faça sentido para você. Se isso tocou seu coração de algum jeito, deixa o like no vídeo, porque isso mostra para mim que essa conversa está te ajudando de verdade. E se quiser continuar explorando seu mundo interno comigo, se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar um espaço seguro, cheio de reflexões que podem te ajudar a reorganizar a sua mente e a enxergar a vida com mais clareza. Comenta também o que mais fez sentido para você, porque suas palavras podem ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido. E se você decidir caminhar comigo nessa jornada, saiba que eu fico muito feliz em te acompanhar. Você não está sozinho. A sua transformação já começou.